Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus 9, versículo 9. Vamos continuar hoje com esse tema maravilhoso. O tema é avivamento de interesse por Deus, hoje parte 4. Temos aprendido bastante e isto não é apenas informação, é um direcionamento profético. Amados, como é extraordinário o direcionamento profético. Se nós tivermos direcionamento errado, nós vamos chegar a um lugar que nós não esperamos. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas seu fim é morte. No mar, eles sempre estão verificando as bússolas, porque 1 centímetro no mar que você desvie pode se transformar em quilômetros depois de algumas horas, depois de alguns meses. Então, uma viagem longa, eles estão sempre reavaliando a bússola para ver se eles estão na posição correta, porque qualquer desvio é perigoso. E a Bíblia fala que qualquer desvio pode nos matar. O desvio doutrinário ele é muito perigoso, porque a pessoa pensa que está agradando a Deus e está desagradando. Nós vemos lá em 1 Coríntios 10, que o que se esperava de um povo que tinha a nuvem sobre eles, o maná caindo do céu, povo ultra abençoado, mega favorecido. Diz que depois Deus não se agradou da maioria deles e os seus corpos foram destruídos no deserto. Foram mortos. Então, o que se esperava de um povo tão abençoado, tão favorecido, por fim Deus se desagradou deles e eles foram destruídos. Então o que acontece hoje é uma doutrina perigosa, duas que eu poderia dizer. Uma é a soberania de Deus. Deus é soberano, se Ele quiser fazer, Ele faz. Eu posso continuar com o meu coração antigo, eu posso continuar na minha carnalidade. Uma vez salvo, sempre salvo. Essas duas coisas juntas se tornam perigosas. Porque Deus é soberano, mas Ele escolheu agir em parceria conosco através da fé, gerando em nós a fé e manifestando essa fé. Nós vemos que Jesus, Ele dependia em tudo do Pai, em temor e tremor. E nessa comunhão com o Pai, essa comunhão pela graça, o Espírito Santo em Jesus, e essa comunhão com o Pai, fez com que Jesus tornasse uma pessoa que entendia a vontade do Pai e praticava a vontade do Pai. Porque Ele disse: eu não posso fazer nada, a não ser o que o Pai me mostra, o Pai me diz. Então, passo a passo, o Senhor andava em temor, o Senhor Jesus, e o Pai mostrava para Ele o próximo passo. Porque é como o vento. Lá em João 3, que aquele que é nascido de Deus é como o vento. É tudo novidade de vida. Você não vai seguir regras fixas, mas Deus vai te guiar a falar com uma pessoa, se calar, ou naquele dia fazer isso ou não fazer. Então é muito importante essa comunhão com Deus. Comunhão é a premissa, é o point. Então quando você perde isto, você sabe que quando Deus tem algo, lá foi Moisés e mostrou os milagres. Os magos de Faraó, para não perder o emprego, foram rapidinho e tentaram fazer o mesmo. Então sempre quando Deus tem uma proposta, o inimigo vem com uma contraproposta. Nós podemos ver isso lá em Gênesis. Deus disse o que Ele queria de Adão e Eva, lá capítulo 1 e 2. Chega no 3, a Eva vem escutar a serpente e dizer uma proposta completamente contrária à que Deus tinha. Então, quando Deus diz A, o inimigo diz B. É muito importante compreendermos que essa batalha espiritual na mente são raciocínios, são fortalezas. Quando Deus diz: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas essas coisas serão acrescentadas, Ele criou ali uma porta única, uma porta estreita, uma porta clara, e aí o inimigo vem para contradizer, abrindo várias portas falsas, vários becos sem saída, onde as pessoas entram, porque o maior inimigo do excelente é o bom. E a pessoa, seguindo o seu raciocínio, seguindo a sua lógica, pensa que está buscando a Deus, mas por não ter vida com Deus e com as Escrituras, eles perecem. Eles perecem por quê? Porque são cegos guiando cegos. E a imitação do inimigo ela é tão paralela e tão parecida com a de Deus, e ela é tão cativante, ela é tão, vamos dizer assim, persuasiva, que muitas pessoas embarcam na porta larga. Poucos acertam com a porta estreita. Então o que eu vou falar aqui não é novidade, mas é sempre bom nós ouvirmos as mesmas coisas. Paulo, escrevendo lá em Filipenses 3:1, diz: olha, para vocês é proveitoso que eu sempre fale as mesmas coisas,
Não é repetitivo, é apenas um trazer à memória novamente, como a bússola aponta sempre para o norte. A palavra de Deus, ela é pão nosso de cada dia. Para que trocar o arroz e feijão? Para que trocar o pão nosso de cada dia por novidades perigosas? Vamos ficar com a simplicidade do Evangelho. Vamos trocar aquilo que é verdadeiro por algo brilhante, espalhafatoso, porém mentiroso. Então, o que eu vou falar aqui não é novidade para você nem para mim, mas o avivamento de interesse por Deus é a grande necessidade da igreja do Senhor. Antes da vinda do Senhor haveria uma apostasia, foi dito, onde os homens não ouviriam mais a verdade, mas se tornariam amantes de si mesmos, egoístas, orgulhosos, e procurariam mestres que falassem segundo a concupiscência de sua carne. Então, quanto mais carnal for uma pessoa, mais ela procurará um líder carnal que, ao invés de combater e estimular a pessoa a sair da carnalidade, vai apoiar, incentivar e dizer que não tem problema. Então, isso é bem melhor ouvir uma pessoa que diz você já está pronto, né, do que dizer vamos trabalhar isso aí. Então, a nossa palavra que nós temos aqui nessa manhã é uma palavra para valentes, né, para os 300 de Gideões. Não é uma palavra assim que quer ofender ninguém, mas vai ofender. Né? Não é uma palavra que quer entristecer ninguém, mas vai entristecer. Não é uma palavra que quer atacar ninguém, mas vai atacar. Por quê? Porque o status quo está aí, amados. A religião, ela é anticristã. A religião humana, ela é um anticristo. Os demônios religiosos são 7 vezes pior que o mundanismo. Jesus não teve problema com prostituta, com ladrão, ele teve problema com a religião. Foi a religião que perseguiu Jesus, foi a religião que procurou levá-lo à cruz. É claro que ninguém levou Jesus para a cruz, Jesus voluntariamente se entregou por amor a nós, né? Mas nós podemos ver que o problema de Jesus sempre foi com os religiosos. E hoje nós precisamos discernir o que é a religião de Deus e a religião dos homens. Precisamos discernir as características. E nunca é muito dizer isso, sabe? As características da religião de Deus que nos leva, que ela busca. Qual a proposta? Porque se nós entendemos a mensagem, se ela não for clara, diz a Bíblia que se o soldado não der uma cornetada nítida, o soldado não pode saber o que ele está falando. Porque no exército tem um tipo de corneta para chamar para o acampamento, outro para ir para a guerra, outro para dormir. Então se o sonido da trombeta for incerto, o quartel fica todo em polvorosa, não sabe o que está sendo proposto. Então hoje o que nós vemos são muitas vozes e muitas propostas. O canto da sereia está em muitos altares e muitos púlpitos. Parece ser vantajoso, mas é uma substituição da mensagem genuína. O que nós precisamos é da mensagem que Paulo, Pedro, João pregavam na igreja primitiva. Retornar às bases. Para que nós venhamos ao que, amados? Ficar nessa simplicidade do Evangelho mesmo. Nessa simplicidade, porque aprove ao Senhor salvar pela loucura da pregação, não vamos agora criar estratégias mirabolantes ou entretenimentos extraordinários, não vamos ficar com a simplicidade e crer no poder do Evangelho. E o que nós vemos então, é que se a proposta do Senhor for clara para nós, ninguém mais nos engana. Quando a pessoa tem uma clareza e uma nitidez quanto à proposta da palavra, ela discernirá, de maneira alguma ela ouvirá o estranho. De maneira alguma ela será enredada. Olha, quem é que é enredado em ciladas? Os incautos. Você vem lá do interior aqui para Curitiba e vem uma pessoa, derruba um maço de dinheiro e fala assim, olha, eu não posso levar esse dinheiro para o meu trabalho, fica tudo com você, eu confio em você, depois eu vou lá e pego. Só me dá o dinheiro que você tem, assim que você saiu do banco, esse dinheiro que você tem, depois você pega esse maço de dinheiro. Aqui fica com você, isso aconteceu comigo, já aconteceu com muitas pessoas, tá? A pessoa, você sai do banco, ele derruba um maço de dinheiro assim, eu acho que se você olhar deve dar o quê? Uns 500 mil reais. E aí fala assim, olha, caiu aqui, vamos repartir, fica com você e aonde você for, depois a gente combina, eu vou confiar em você, porque eu não confio em ninguém, não posso levar esse bolo de dinheiro, porque a minha mala é revistada, mas você me dá o dinheiro que você tem no bolso. E a pessoa incauta, não sabe que isso é um golpe. Oh, otário, tadinho, diz que a cacunda do otário é o puleiro dos espertos, né? Aí a pessoa dá todo o dinheiro que tem, quando ela vai pegar aquele bolo de dinheiro pensando que foi inteligente, é tudo papel, amado. Só tem uma nota dobrada assim, uma nota de 10 reais assim, e faz aquele bolo todo, mas na verdade é uma nota só. O resto é tudo papel no meio. E a pessoa fica
fui enganado. Mas a cobiça fez com que ele... como é que ele vai poder se queixar para a polícia se ele mesmo participou do esquema, do dinheiro que caiu de outro? Ele falou, olha, caiu um dinheiro aqui, não sei de quem é, vamos pegar. E aí quando você pega, o cara fala assim, aqui deve ter uns 50 mil reais. Aí o otário não conseguiu me pegar. Eu saí do banco com um monte de dinheiro, ele falou, olha, caiu aqui agora, olha, aquele monte de pessoa na 15, como é que você sabia que caiu? Olha, caiu agora. Eu falei, não, ei. Aí ele falou assim, vem cá. Vamos dividir esse dinheiro, deve ter uns 50 mil reais. Aí a gente entrou na galeria, entrou um homem e disse assim, olha, acabei de perder 50 mil reais. Mas esse otário, como que o outro falou exatamente 50 mil reais e esse aqui falou, acabo de perder 50 mil reais, você viu? Aí ele falou, eu e meu primo não vimos nada, não estamos sabendo de nada. Eu falei, tá com ele, eu não tenho nada com isso, sai correndo. Escapei, mas tudo bem, não sei porque eu estou falando isso, mas tem tudo a ver. O inimigo está querendo nos pegar muitas vezes. E se você for incauto, você embarca na religião dos homens. Hebreus 9:9, que eu tinha dito para você, diz assim, que é uma alegoria para o tempo presente. Meu Deus! É uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons de sacrifício que, quanto à consciência, não podem, o que, queridos? Aperfeiçoar aqueles que fazem o serviço. O que ele está dizendo é que a religião, pela repetição, ela não produz mudança no coração. A pessoa vai lá trabalhar no templo, aquele ritual religioso, repetitivo, que Deus não quer ritual, religião, repetição, Ele quer relacionamento, não é? E aí o que acontece? Ele está dizendo aqui que a religião, ela é tão repetitiva, que ela é acéfala. Você pega o cérebro, você pode deixar na geladeira e sem o cérebro, porque ali você vai fazer aquela coisa de uma forma tão mecânica e tão repetitiva, que não precisa do coração, pode deixar o coração na geladeira e o cérebro na geladeira. Deixa o púlpito pensar por você. Então aqui ele está dizendo que a repetição religiosa não produz o que, amados? Aperfeiçoamento no adorador. Por quê? Porque essa não é a proposta da religião. A proposta da religião não é o aperfeiçoamento do salvo. Pronto, você já foi salvo? Vamos à caça das bênçãos. Agora é campanha atrás de campanha, campanha atrás de campanha, e faça a obra para Deus se agradar de você e te abençoar. Então, a religião é uma repetição. Eles não imaginam que é uma repetição igualzinha do povo do deserto, girando em círculo. Uma jornada de 11 dias, de 14 dias, transformaram em 40 anos girando em círculo. Então, a religião, ela é repetitiva. Porque você vai ali durante um ano, é a mesma proposta. Vamos conseguir a bênção, você precisa da bênção, quem veio buscar a bênção. Não trata a questão do caráter, não é essa a proposta. A proposta não é trabalhar a sua comunhão com o Senhor, não se cogita aprofundar a sua comunhão com o Senhor, isso não entra na agenda nem na proposta, isso está relevado a uma coisa desnecessária. Agora que já foi salvo, pastor Geraldo, trabalhe para Deus e vamos correr atrás da bênção. Essa é a proposta da religião. Não se cogita a questão de que Deus quer restaurar nossa comunhão com Ele, porque houve uma queda e o coração do homem se apartou de Deus, e agora, mesmo salvo, a prioridade é buscar o reino de Deus e sua justiça, é melhorar pela graça o nosso relacionamento com Deus e com pessoas. Isso é prioridade para Deus. Mas isto, dá uma pincelada aqui, dá uma pincelada ali para dizer que é evangelho, tá bom? No meio da mensagem, ama teu irmão, perdeu teu inimigo, vamos dar uma pincelada. Mas o grosso mesmo, o louvor, a proposta, as campanhas, a proposta mesmo é: vem para cá que Deus vai te prosperar, vem para cá que você vai sarar, vem para cá para trabalhar para Deus que você vai ser feliz. Essa é a proposta, é o corpo da mensagem que o povo adere. Então a Bíblia diz em Lucas 14:33, se você não relevar tudo ao segundo plano, você não pode ser meu discípulo. Então, desde a queda, amados, o ser humano tem necessidades lícitas. O ser humano tem necessidade de um casamento, necessidade de dinheiro para pagar as contas, saúde para o seu corpo, um carrinho para andar para lá e para cá, uma casa para morar, tudo são coisas lícitas. Mas quando isso passa a ser o motivo e a razão do culto, a isso nós chamamos de idolatria. Porque igreja não é isso. Em Filipenses 3,19 diz assim:
Eles só vêm à minha casa para buscar a bênção. Eles estão desviados diante de mim. Você vê que aquele irmão está direto na igreja. Meu Deus, sempre com o envelope, o irmão não falta. Ele está ano após ano na igreja. Mas eles são inimigos da cruz de Cristo. Porque a propósito da igreja é o aperfeiçoamento dos santos. Diz lá Efésios 4, do 11 ao 13. Enquanto estou me aperfeiçoando pela graça, para dar um bom testemunho na sociedade e para me preparar para o arrebatamento, Deus tem prazer em curar, em libertar, em prosperar, mas isso deve ser relevado a segundo plano. Não rejeitado, não renunciado. Tá bom, então não vou buscar mais nada, só buscar o reino. Não diz buscar unicamente o reino, diz buscar em primeiro lugar o reino. Essas coisas, não deixe de sonhar. Você, enquanto está buscando o reino, você crê na prosperidade, você crê na cura, você crê na bênção, mas isso não é o alvo, isto é o efeito. Você está buscando outra coisa. E aí, quando o alvo passa a ser a bênção, aí nós vemos o que? Uma apostasia. É o que diz a palavra de Deus, amados, no Salmo 106:15. Então, Deus satisfez os seus pedidos, mas fez definhar a sua alma. Desde a queda, o homem tem necessidade de se voltar para Deus e ser sarado nas suas emoções e nos seus relacionamentos. Quando a pessoa pensa que ela só precisa de uma bênção, ela entra na igreja, aí, irmão, fui para a igreja lá, olha, consegui isso. Ela fica toda motivada com as bênçãos, mas daqui a pouco isso aí não vai mais suprir ela. Aquela rotina, campanha atrás campanha, vai chegar uma hora que ele vai se tornar tão enfadonho. Por quê? Porque a alma do homem não é suprida com bênção, nem com cargo, nem com dons, nem com conhecimento teológico. A alma do homem foi feita para encontrar paz numa comunhão cada vez mais profunda com Deus. Isso é propósito de Deus. Então o homem não encontrará isto. E aí ele vai se decepcionar. De duas maneiras ele vai se decepcionar. Se ele continuar sendo abençoado, ele vai se decepcionar, porque ele foi lá, pediu, recebeu, e mesmo assim a alma dele está definhando e gemendo. E se ele não recebe, ele fala, que adianta eu ir lá? Fui lá, fiz uma campanha para bem sentimental, e cheguei na pessoa, a pessoa me desprezou. Quer dizer, aí, se Deus der, a pessoa vai se desviar. Se Deus não der, a pessoa vai se desviar. E mesmo que fique dentro da igreja, ela está desviada, porque ela não está avançando. Ela está ali, Hebreus 9:9, girando em círculo na mesmice, cantando cânticos decorados sem conhecer a Deus, ouvindo uma palavra que incentiva a bênção e ameaçando com o devorador. E vamos lá, meu irmão, culto após culto, aquela mesmice, aquela doideira, tá? Então, o que acontece? Se pelo despreparo e brechas, Deus no começo está respondendo, e depois, lembra que Jesus, quando chegava diante dele, pedia pão, ele dava, pedia cura, mas depois ele já censurava, vocês estão buscando pelo pão, vocês estão buscando pela cura, buscar o reino de Deus. Jesus já alertava eles. Então assim, hoje a pessoa vai para as igrejas de campanha, no começo tudo começa a dar certo, daqui a pouco elas começam a ficar angustiadas, não entendem porquê, o culto começa a ser enfadonho, as bênçãos começam a não vir, elas começam a ficar chateadas um com o outro, começam a falar mal do pastor, e aí o que acontece, amados? Aí elas desanimam e se decepcionam e pensam que estão se decepcionando com o Evangelho. Mas na verdade elas nem conheceram o Evangelho. Elas se decepcionaram com a religião dos homens. E o pior é que elas vão ficar vacinadas. Toda vez que falar de Bíblia, de Evangelho, não, Deus me livre. Isso não funciona para mim. A pessoa vai ficar traumatizada, complexada. Vamos ver lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Então, amados, sabe por que eles não avançam? Vanessa, você não pode avançar em engenharia se você não estiver se exercitando nisso. Você não pode se exercitar, crescer numa área que você não está meditando e exercitando. Se a propósito da religião dos homens não é um aprofundamento, já viu uma campanha de aprofundamento no relacionamento com Deus e com pessoas pela graça? Não existe essa campanha. Não existe. Não se cogita. Isso, você já está salvo. Agora, esse assunto está encerrado. Você e Deus, pronto. Agora o teu negócio é você e bênção, você e cargo. Não existe mais. Uma vez, uma vigília, meu irmão ficou brabo comigo. Eu falei, irmãos, nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Eu falei, não. Por quê? Conhecer o Senhor está nas Escrituras. É reconhecer só, porque conhecer, Deus já revelou, Jesus na cruz. Então a pessoa fica numa coisa estática. Já conheço o Senhor, já sou salvo, já tenho comunhão com o Senhor, agora vamos às bênçãos. Esse assunto está esgotado. Não se cogita que Deus quer ter níveis cada vez mais profundos de comunhão conosco e nos levar a ter comunhão com as pessoas cada vez mais profundo para trazer glória. Aí tem o crente caloteiro, o crente mundano, o crente carnal, o crente misturado com o mundo, mas
A proposta da igreja não é tratar essas questões. Isso aí não se toca, não se pincela para não perder ninguém. A proposta é outra. Você veio aqui, Deus quer te consolar. Você veio aqui, eu tenho uma profecia para você. Você veio aqui, Deus tem uma bênção para você. Você veio aqui, Deus tem um cargo para você. Meu Deus do céu. Isso me deixa... Olha, tá bom, tudo bem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ou 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Eles não se apegaram com amor pela verdade, ouviram de mau grado, ouviram a verdade como se fosse uma coisa comum, mas não se apegaram com amor à verdade, não se apegaram ao Senhor com honra, com glória, com louvor, mas como alguém, Papai Noel, que pode lhes dar as bênçãos. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Você senta aqui, eu falo para você a proposta de Deus, a santificação, o temor, a cruz, a renúncia. Você fala, muito caro. Aí você chega ali na esquina, o irmão fala, envelope e bênção. Puxa, que está bem mais barato, está em liquidação. Então a porta larga, ela atrai multidões, porque ela é uma proposta vantajosa à carne. Você pode continuar com o seu coração antigo. Você pode continuar como você está. Apenas trabalhe para Deus e apenas jogue o envelope e faça a campanha, que essa é uma proposta perigosa. Porque aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Essa igreja, não, mas nós estamos fazendo campanha para a pessoa ficando aqui, ela vai ouvindo a palavra e ela vai sendo salva. Então o alvo é salvação. Não é, amados, porque a pessoa nunca vai ser salva, porque ela vai estar de campanha após campanha, sendo salva da miséria, sendo salva da doença, sendo salva do vizinho bruxo, mas não sendo salvo de um coração que despreza a Deus. Forte, né? Então veja, queridos, não avançam, porque não estão se exercitando nisto. O direcionamento da religião humana não tem nada a ver com relacionamento. Nem se cogita. Pode dar uma pincelada aqui e ali para não ficar feio, né? Mas, a grosso modo, você vai ver que a proposta deles é como se dar bem aqui nessa terra e o teu coração, se eu salvo, esse assunto está esgotado. Ei, vamos pular esse tópico aqui que não tem necessidade. A Bíblia diz, amados, em Jó 40, versículo 2, porventura contender com Deus é sabedoria? Então contender com Deus não é sabedoria, amados. Deus diz assim, buscai, pois, o reino de Deus e a justiça. Eles não estão buscando o reino de Deus e a justiça. Eles estão buscando as suas necessidades temporais em primeiro lugar. Pastor, mas as minhas necessidades temporais não são o desejo de Deus abençoar? Claro que sim, mas quando o culto, o centro do culto, do louvor e da mensagem são as necessidades temporais e não o reino de Deus e sua justiça, nós vemos ali uma seita, nós vemos ali uma apostasia, nós vemos ali algo pior do que a pessoa está no mundo, vendo o ratinho, é você dizer, vai para aquela igreja lá fazer campanha, porque ela vai pensar que está com Deus, ela vai pensar que está salva, ela está pior do que antes. Hoje dá medo de mandar uma pessoa, vá para uma igreja perto da tua casa, dá medo. Porque você pode jogar uma pessoa dessa numa igreja dessa aqui, do envelope de dinheiro, e aí a pessoa nunca vai achar Cristo, vai se decepcionar com Cristo, ou vai pensar que está seguindo o Senhor, que já é evangélica, e na verdade está caminhando para o inferno, porque o falso evangelho é mais perigoso do que o mundanismo. Forte, né, o que eu estou falando? Vai ofender tanta gente na internet, né? Sinto muito. Vamos lá. Ezequiel 14, versículos 6 e 7 diz assim, se alguém no meu povo levantar um ídolo no seu coração e me consultar, eu permitirei que ele seja enganado. Então, eu estou aqui, Vanessa, eu sou um falso profeta, por exemplo. Aí eu estimulo você a correr atrás da bênção. Esse se torna um ídolo no seu coração. Aí você vai ficar confundida. Porque aí você vai ler a Bíblia e vai entender tudo errado, vai ficar correndo atrás da bênção. Entendeu? A Bíblia diz, aquele que levantar um ídolo no seu coração e me consultar, eu vou permitir que ele seja enganado, e o falso profeta que o enganou também vai ser destruído. Então é perigoso ídolos no coração. Foi isso que o povo no deserto foi destruído, amados. Então o nosso coração não é para ter ídolo, o nosso coração é para o Senhor hoje mais do que ontem. Senhor, me ajude a aprofundar o meu relacionamento contigo, te conhecer hoje mais do que ontem, te amar hoje mais do que ontem, revelar o Senhor nos meus relacionamentos. Me ajude, Senhor, a andar em temor, cuidar com o que eu falo, com o que eu faço, para trazer glória para o teu nome, para honrar o Senhor, para revelar e não envergonhar o seu evangelho. Me ajude, Senhor, oh Deus, tenha misericórdia da minha vida. Isso não se cogita, isso é secundário. Não importa se você é um caloteiro, se você dá o dinheiro, Deus tem que te abençoar. Não importa se você está vivendo uma vida promíscua sexualmente, você tem carisma, pode tocar no púlpito.
É esse estado que está, amados. É triste, triste. São incentivados a contender com o Senhor. São incentivados pela religião dos homens e não conseguem ser guiados por Deus em paz, pois não progridem em comunhão diária pela graça. Já que eles não progridem na comunhão com o Senhor, o coração deles não tem paz. Eles estão ali na igreja, abençoados ou não abençoados, não tem paz. Vivem em conflito com Deus e com as pessoas, e em casa, em todo lugar. Conflito, mau testemunho. Eles não progridem em relacionamento com Deus e com pessoas. O que acontece, queridos? Eles não têm paz, eles não têm testemunho, eles não ganham caráter, porque isso não está sendo trabalhado. Se eu falar em caráter, eu perco alguns membros. Então não vamos tocar isso aí. Muitos púlpitos, imagine nos púlpitos lá, né? Falar em adultério, fornicação, sexo fora do casamento, mundanismo, vaidade, roupa sensual. Não fala nisso. Não se toca. Isso não se fala. Como disse certo pregador nos Estados Unidos lá, não fale em Jesus na cruz, sangue, essa coisa assim, sabe? Não é nada agradável ficar falando isso para as pessoas. Tem criancinha na sala. Lucas 4, versículo 6. Então o inimigo falou assim: olha, Jesus, todos os reinos são meus e eu passo para quem eu quero, porque a mim me foi entregue. Olha, Deus não entregou nada para Lúcifer, para Satanás. Quem repassou? Foi Adão. Deus entregou para Adão e para Eva o domínio, e Adão e Eva repassaram para o inimigo, Lucas 4, 6. Então, o inimigo tomou isso através da obediência de Adão e Eva e comeu da árvore da independência, do conhecimento do bem e do mal, e aí ele passou a agir em cima disso. Sabe o que a igreja está fazendo? A mesma coisa. Ela está repassando para o diabo o domínio, porque veja bem, Gabriel, você chega aqui na igreja, você não sabe quem você é em Cristo. Você não sabe o que você tem em Cristo. Essas coisas serão reveladas gradativamente pela comunhão com o Senhor. Aí vai chegar um momento que você fará as mesmas obras e maiores. Veja lá aqueles que andaram com Jesus 3 anos e meio, aqueles que andaram com Paulo 3 anos e meio, que eles chegaram a uma fé do domínio. O que é a fé do domínio? Eles falavam para o enfermo curava. Eles falavam com o cego enxergava. Eles falavam com o morto ressuscitava. Ou seja, havia uma fé que honrava o Senhor, a fé do tipo de Deus, onde eles andaram tanto com o Senhor e trataram tanto o seu caráter e o seu coração, que chegaram uma hora que eles não ficavam fazendo campanha pedindo a bênção. Eles manifestavam o reino com uma fé de domínio. Hoje a igreja, ao invés de se aprontar para exercer esse domínio em cima da serpente, exercer esse domínio em cima do mal, elas ficam ali com o coração mundano, carnal, misturado com o mundo, jogando o envelope e entregando o domínio para quem? Para o inimigo, para o pastor, para o falso profeta. É a mesma coisa que a Eva fez, hoje muitos na igreja estão fazendo. Estão repassando essa oportunidade de exercer o domínio para esperar por uma bênção com o coração antigo e despreparado. Nós vemos a mesma coisa, o povo girando em círculo no deserto, na mesmice, na repetição. Nós vemos a mesma coisa, Adão e Eva repassando o domínio para o inimigo. Hoje as pessoas trocam o reino de Deus para a sua justiça por correr atrás da bênção, eles estão entregando o domínio, porque você nunca vai ver aquele crente avançando para o domínio. Ele vai estar sempre menino na fé, sempre dependendo da profecia para não desviar, sempre dependendo de uma bençãozinha. Se o Senhor não me der uma benção, eu vou desviar. Entendeu? Estão ali crentes mimados, fracos, frouxos, crentes, uma safra de crente mundano e fraco, amados. Uma safra de crente cego guiando cego. Não um povo que está crescendo na graça e no conhecimento, no caráter e a ponto de exercer esse domínio, de ter o caráter de Pedro e a performance de Pedro. Então a igreja que não gera pessoas parecidas com Jesus no caráter, no poder e no conhecimento teológico, é seita, é a religião dos homens. Porque a pessoa está ali semana após semana, manda abrir Mateus e ele vai lá abrir em Gênesis porque ele não conhece a Bíblia. Ele só abre a Bíblia no domingo e ainda faz um favor. Senão já está o data show ali, não precisa nem abrir, né? Então o que nós vemos é o quê? Claro que o data show ajuda, amados, isso é uma letra grande, pessoas têm dificuldade para ler, isso é uma coisa prática, ajuda. Mas estou dizendo, para muitas pessoas, eles não têm essa comunhão com o Senhor, nem são incentivados a isso. É bom, um país que quer manter, que quer ter uma seita, por exemplo assim, um país que quer criar um comunismo, um país que quer dominar o povo, pão e circo, ou seja, não deixa o povo ser instruído, porque um povo instruído é difícil manipular ele. Um povo instruído é difícil enganar ele. Mas se o povo for ignorante, o povo é facilmente manipulável.
Então, assim, para seitas é vantajoso que você não conheça a Bíblia, que você não tenha vida com Deus, porque não vai discernir o espírito do pregador. Então, um pregador que tem adultério nunca vai pregar contra o adultério. Um pregador que está na safadeza nunca vai pregar contra a safadeza. Um pregador que está roubando nunca vai pregar sobre a avareza. Você está entendendo? Esses assuntos não se tocam mais. São assuntos que vão se jogando fora. Não se fala mais de mundanismo porque a própria igreja está misturada com mundanismo. E aí esses assuntos vão ficando, vai cegando a pessoa. Então é importante para a igreja ter meninos na fé, Vanessa, porque aí vai sempre depender do púlpito e o púlpito vai estar garantido o envelope dele. É importante porque você depende da minha oração. Se você desviar, o que vai ser de você? Você precisa de mim. Você precisa da minha oração e do meu conhecimento teológico. Então é importante que você não saiba nada, porque eu vou enrolando você com uns versículozinhos ali fora do contexto, e você vai ficando aqui. Massa de manobra, amados. Então acabo como Adão repassando o domínio que receberam do Senhor ao inimigo, por não valorizar e alimentar-se diariamente da árvore da vida. Foi por isso que Adão perdeu o paraíso. Porque ele não valorizou alimentar-se da árvore da vida, da comunhão com o Senhor. Mas sim da árvore do conhecimento. Eu decido a minha vida, eu vou ser Deus, eu sei o que é melhor para mim, e Deus não está nessa matemática. Então, ao invés de avançar rumo à maturidade para exercer o domínio, ficam misturados com mundanismo e carnalidade, buscando bênção e posição em primeiro lugar. Então, eles têm complexo de inferioridade, como em casa eles se sentem mal, como na rua se sentem mal. Então, tem aquela mulher, né, que o marido não escuta ela se sente complexada, ninguém dá bola para ela, e ela encontra o púlpito, a oportunidade de estar no centro das atenções, os holofotes sobre mim, e eu profetizando. Então ela encontra ali o refúgio para se destacar. Que maravilha! Aí ela tem que falar pelos cotovelos sem parar, porque é o único lugar onde ela pode falar. Então ali está uma grande oportunidade, posição. Ali eu me sinto, olha, todo mundo olhando para mim, eu falando, eu profetizando, eu dando com o dedo e dizendo que eles estão errados, e usando o púlpito para dar indireta, acusando aquele, e jogando roupa suja no ventilador. Oh, maravilha! Uhul! Posição! Que gostoso! Eu vou lá para aquela igreja, lá eu vou ter posição, lá eu vou poder mandar, lá eu vou poder falar, lá eu vou poder reinar. Que delícia! Como diz os políticos, o poder é uma delícia. Então, aí o que nós vemos é a posição. Só que isso não vai satisfazer. Não vai satisfazer. Porque o ser humano não foi feito para isso, amados. O coração não está percebendo cada dia mais o Senhor. Não tem fé no Senhor. O que tem uma mescla de medo, dúvida, amargura, paixão, uma mescla do que não presta. Vocês fariseus, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então vocês fariseus não sabem, mas o coração de vocês está tudo para ser mudado. Como foi no tempo de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. O homem não avançou. Se Deus não tratar essa questão de caráter, amados, por mais abençoado que você seja, usado por Deus que você seja, você não vai progredir num relacionamento com o Senhor e com as pessoas. A tua alma vai estar definhando. Porque para isso nós somos feitos, para relacionamentos. O ser humano não foi feito para outra coisa, mas para progredir em relacionamento. Mas isso não se toca nas igrejas, porque é perigoso, pode perder membro. Aquele juiz lá, se você fala isso, já pensou, o dízimo dele é 5 mil reais. Você fala aquilo, já pensou, aquela irmãzinha se ofende, sai da igreja, só ela são 15 pessoas da família dela. Você fala aquilo, você perde 15 membros, como é que fica a tua igreja se esses 15 membros? Uma trabalha na cantina, a outra trabalha no bazar, a outra trabalha no reto projetor, a outra... Meu Deus, se eu perder essa família, eu não posso perder essa família, então não toca nesse assunto. Pastor, rabo preso. Mas que Deus nos livre, amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos pregar essa verdade. A fé tem que ser tratada, o coração tem que ser restaurado, isso é prioridade. Para Deus deve ser prioridade para nós. Porque o reino nada mais é do que a nossa comunhão com o Senhor. E a justiça é como passar o reino nos nossos relacionamentos com pessoas. Justiça, nós somos justificados pelo sangue, e justiça é o quê? A obra de Cristo, do Espírito, operando através de nós, manifestando a justiça, que são as obras de Cristo, as palavras de Cristo, o desempenho de Cristo, o amor de Cristo. Que Deus nos ajude, amém? Não temos mais tempo, em nome de Jesus.